Olá, primeiro ano! Vamos dar continuidade ao estudo dos nossos módulos. Agora é o módulo 9 de redação, que vai falar sobre os gêneros argumentativos. Bom, neste módulo nós vamos continuar aqui estudando alguns dos gêneros que nós temos para utilizar. O primeiro deles, neste módulo, é o carta de leitor. Este tipo de gênero, ele aparece geralmente em jornais ou revistas de grande circulação. A carta do leitor é um gênero mais informal, porque é quando uma revista ou jornal permite a um de seus leitores escrever um texto e enviar para eles. E aí, dependendo sobre o tema, que geralmente é do cotidiano ou referente a alguma matéria que o próprio jornal ou revista publicou anteriormente, eles publicam lá no espaço que é reservado para o leitor, tá bem? A função desse tipo de gênero narrativo é apresentar um ponto de vista ou opinião a respeito de um fato que foi ou noticiado ou uma situação presente no cotidiano da sociedade. Quais são suas principais características? A linguagem depende muito do contexto. Pode ser mais formal, dependendo do assunto que se quer tratar, mas geralmente ela é dotada de informalidade, por ser escrita por uma pessoa que não é especialista no assunto ou não é um redator, um jornalista, escritor, tá bem? Relação geralmente voltada ao cotidiano e uma liberdade estrutural, embora se considerem 3 passos fundamentais, tá? Apresentar o assunto, defender uma posição e finalizar a ideia, mas não tem uma estrutura rígida, por isso a pessoa pode até inverter aqui a ordem do que ela quer fazer. Temos um exemplo que está lá no livro de vocês, página 142 do caderno 2, tá bem? De uma carta de leitor. Quando dizem que a internet é perda de tempo, pois lá os jovens só encontram futilidades, percebo que isso é a opinião de quem nunca usou um computador. É fácil perceber a quantidade de conhecimento útil, de informações atualizadas e de ideias diversificadas presente na grande rede. Pelas respostas dos entrevistados, que disseram não entender como um jovem pode perder tanto tempo em frente a uma tela sem vida, podemos concluir que o problema não é do que a internet oferece, mas de quem não sabe extrair dela o que há de melhor. A web é o retrato do que encontramos no mundo. Vamos do inútil ao absolutamente necessário. Aqui é uma carta de leitor criticando a respeito de uma notícia, provavelmente, que saiu antes nesse jornal ou revista, falando que as pessoas criticam o tempo que o jovem fica na frente de um computador ou de um celular, dizendo que é algo inútil. E aqui, provavelmente uma pessoa mais jovem, claro, escreveu criticando isso. Isso é uma carta de leitor, é um exemplo. Percebam que ele não tem exatamente uma estrutura, mas ele seguiu ainda a ideia de apresentar, defender a opinião e, por último, dar um desfecho, tá bem? Mas é bem informal. Continuando. A carta argumentativa. Esse tipo de texto é o segundo texto mais requisitado nas provas de vestibular, Enem, FATEC, FUVEST e outras provas por aí, tá bem? Nesse tipo de gênero, vocês têm aqui uma função principal que é defender o ponto de vista, argumentar. A carta argumentativa, ela só está depois da redação dissertativa argumentativa, que é o modelo principal escolhido aí pelas provas avaliativas, tá bem? Ela vai defender o ponto de vista de forma que queira convencer o seu leitor, assim como a redação, e a sua estrutura padrão é a seguinte, tem que ter esses 7 passos aqui. Primeiro, o cabeçalho, assim como uma carta mesmo por escrito, uma carta de correio, ela tem que ter uma localização no espaço e no tempo, a cidade onde foi escrito e a data quando ela foi enviada. O vocativo, geralmente a saudação inicial e o nome do interlocutor. Por exemplo, as cartas que você pode receber, senhor, e aí o seu nome, senhora, ou às vezes excelentíssimo, e assim por diante. A apresentação é o parágrafo com as intenções e motivos da carta. Você pode começar dizendo, viemos por meio desta informar, e assim continua. O desenvolvimento, que são os parágrafos de defender as ideias aí do texto. O desfecho, que é quando você encerra a sua argumentação em defesa de ideias. Lembrando que apesar de ser uma carta, um modelo de carta, ela é argumentativa. Então, ela está defendendo uma opinião. E aí temos a despedida, sempre com a mesma formalidade do vocativo. Se for uma pessoa, assim, que você tem mais intimidade, você pode se despedir, mandando um abraço, às vezes, um carinho especial, algo assim. Mas quando ela é formal, você diz, com toda atenção, atenciosamente, é assim que você encerra. E a assinatura de acordo com a instrução. A assinatura geralmente é o nome de quem escreveu, o remetente, e a cidade e a data, se quiser colocar. Lembrando que nesse tipo de gênero, você utiliza sempre a primeira pessoa, seja do singular, eu, ou do plural, nós, tá bem? As características dela. Tem um nível de formalidade que pode variar, como eu disse, de acordo com a relação
que o escritor tem com o interlocutor, mas a formalidade escolhida deve prevalecer do início ao fim. Ou seja, você não pode começar uma carta com informalidade e terminar ela de uma forma séria. Não. A formalidade que você escolher no começo tem que permanecer. Ou a informalidade, se você escolher, também deve prevalecer. O uso da contra-argumentação como estratégia, você apresentar um ponto de vista oposto àquele que você está defendendo, também é bem utilizado. E a preocupação com a função das partes do texto. Aqui nós temos um exemplo, então, de carta argumentativa que também está no livro. Como o senhor bem sabe, preste atenção aqui no vocativo logo no início. O mundo é regionalizado em função das suas possibilidades, riquezas, dificuldades e limitações, as quais aglutinam países aos seus derredores. Portanto, cada aliança regional, estabelecida ou não, detém em suas próprias mãos a funda e a pedra de Davi, ou melhor, a arma em condições de fazer frente ao vistoso Golias, os Estados Unidos. Haja vista que os próprios estadunidenses não são completamente autônomos, sendo os maiores importadores do mundo de diversos produtos, inclusive alguns considerados estratégicos. Ou seja, aqui Theo usou o vocativo, apresentou opinião, defendeu e até concluiu, deu o seu desfecho, tá bem? Aqui vindo da Unicamp, caderno de questões, ou seja, algum candidato lá do vestibular que fez uma carta argumentativa. Próximo modelo de gênero que nós veremos é o e-mail. O e-mail é muito conhecido agora, muito utilizado, tá bem? Função principal dele é estabelecer relação de comunicação, pode ser entre duas ou mais pessoas, de uma maneira bem dinâmica e com objetivos bem diversos, tá? Nos meios de trabalho é o tipo de comunicação mais utilizado, o e-mail, ainda é ele. As características dele é que ele tem uma linguagem mais livre e uma estrutura bem maleável. Em geral, é uma saudação, boa tarde, bom dia, o texto em si, uma despedida, obrigado pela atenção, atenciosamente, e assinatura, que é o remetente. Um exemplo que nós temos aqui de e-mail. Olá, tudo bem? Trabalho aqui na Pet Focinhos e Bigodes e gostaria de saber se ocorreu tudo certo com o seu pedido. Você tem alguma reclamação, sugestão ou elogio a fazer? Se quiser, estamos aqui, sempre dispostos a atender e fazer o melhor. Obrigado pela sua compra. E aqui provavelmente apareceria a assinatura de quem fez, tá bem? Então, nós temos aqui essa estrutura também, o e-mail, que é o mais utilizado atualmente em grandes empresas. Terminando o módulo, exercícios para vocês fazerem. Do Praticando Aprendizado, do 1 ao 5 no livro, que são de múltipla escolha. Desenvolvendo habilidades, vou enviar para vocês pelo plural, quero que respondam por lá, exercícios 1, 2, 4, 7 e 8. São dissertativos, tá bem? Como eles nem sempre vêm na ordem, acompanhem pelo livro os textos que são necessários para a leitura e realização de exercícios. Espero não ter ficado nenhuma dúvida sobre o módulo. Caso tenha alguma dúvida sobre algum tópico, por favor anote para a nossa aula ao vivo que teremos durante a semana. Por agora é só, primeiro ano, até a próxima!